Meus amigos, Chelsea 3-0 no PSG. 3-0. Será que essa final resumiu basicamente o que foi esse Mundial de Clubes? Acabou! Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos de seus grupos de WhatsApp, dá like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra ver Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes, meus amigos. O primeiro campeão da Copa do Mundo. Inacreditável. Galera, meu Deus do céu, será que... Por onde que eu vou começar, galera? Por onde eu vou começar? Basicamente, esse resultado mostra o que foi a Copa do Mundo de Clubes. Que loucura, que loucura. Você que tá nos assistindo, qual que era a probabilidade de você falar o Chelsea vai ser campeão nessa Copa do Mundo de Clubes? Com PSG, com Bayern, com Real Madrid. Meu amigo, com Manchester City, Chelsea vai e agora é bicampeão mundial de clubes com louvor, jogando com maestria, dominando o PSG, galera, dominando. Algo que, desde ali da semifinal da Champions League, a gente não via nenhum time fazer isso com o PSG. Chelsea vai lá, vem do lado mais fraco da chave do Mundial, batendo Benfica, Palmeiras e Fluminense e ganha do PSG. Vamos falar do jogo, galera, vamos falar do jogo. Basicamente, galera, vamos lá, né? Vamos falar do jogo. Chelsea começa o jogo com 4-3-3, exatamente como o PSG com um 4-3-3. Só que Chelsea, na hora de defender, se defendia com um 6-4-0, tá? Uma linha de 6 e outra linha de 4, reforçando ali o meio de campo e a zaga, como eu imaginei que isso aconteceria. E o PSG veio num 4-3-3 de todos os jogos. E o Chelsea veio com Coryell, Chalobah, Gusto na direita, Cucurella, como a gente imaginava na esquerda, Caicedo, Reece James de volante, saiu de lateral, fez posição de volante. Ótimo marcador. E Enzo Fernandes, e daí no ataque João Pedro, Pedro Neto e Palmer. E aí o PSG com Donnarumma, Marquinhos, Beraldo, Hakimi, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Só que eu não citei o principal jogador do Chelsea, na minha opinião, desse jogo. Robert Sanchez, o goleiro do Chelsea. Galera, o jogo começa. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz não conseguem, mediante a marcação do Chelsea, uma marcação que já começou a ser uma marcação de pressão, não consegue sair com a bola. O Chelsea sempre com 4 ou 5 jogadores no campo do Chelsea já impediram que o primeiro passe ali da zaga para o meio campo para articulação acontecesse, tá? O Chelsea começa a pressionar e já uma jogada do Pedro Neto pela esquerda aos 7 minutos, ele já toca pro João Pedro dá um toque de calcanhar, de letra na verdade, pro Palmer, e o Palmer quase já faz de canhota o primeiro gol, passando isso daqui da trave com 7 minutos. E o Chelsea continua mostrando, tendo uma imposição física em cima do PSG. O PSG, galera, assim, ó, cara, tava irreconhecível. Irreconhecível pelo que vinha jogando. Esse é o futebol, né, galera? Não tem nem o que falar. Tava irreconhecível. O PSG consegue algumas jogadas ali um pouco com o Doué, tá? E aí que na primeira jogada com o Doué, assim, pouco depois dos 10 minutos, que aí o Robert Sanchez já começa a mostrar que tava no jogo, meus amigos. Robert Sanchez durante o jogo faz 6 defesas, 5 defesas muito difíceis. Já começou por trás, o Chelsea estava fechando tudo. No meio campo, o Chelsea no momento que fazia essa linha com 4 e essa linha de 6, o PSG não conseguia tocar. E aí que entra a qualidade do Chelsea nos contra-ataque. Cara, o contra-ataque do Chelsea estava afiado. E detalhe, o Chelsea ele armava muito bem o contra-ataque com os laterais e com os zagueiros dando passe longo. Não saía nem pelo meio campo. O Chelsea era que recuperava a bola, tanto com Gusto, quanto com Coryell, quanto com Cucurella. Eles já tentavam ligação direta já pros 3 atacantes, ou pro Pedro Neto, ou pro Palmer, ou pro João Pedro. E foi assim que surgiu o primeiro gol aos 22. O Malo Gusto já no contra-ataque recebe um lançamento direto e vai pra disputa da bola com o Nuno Mendes. O Nuno Mendes dá uma cabeçada pra trás, ele ganha a frente, tenta o primeiro chute dentro da área, ele, Palmer contra 3 zagueiros. E aí ele toca pro meio do Palmer chuta de canhota, indefensável pro Donnarumma, 1-0. E aí, meu amigo, 7 minutos depois, acontece a mesma coisa pelo mesmo lado. Só que dessa vez quem dá o passe é o Coryell,
pro Palmer. Palmer recebe o passe do zagueiro, pega o PSG contra 4. Palmer faz o contra-ataque contra 4 zagueiros do PSG, tendo o João Pedro como opção, corta pro meio, o Vitinha vai na marcação dele, ele faz que chuta, continua na mesma posição do primeiro gol e chuta de novo com a canhota, dessa vez sem triscar no zagueiro. Indefensável pro Donnarumma, 2-0. Meu amigo, 29, 2-0 Chelsea. Falei, mano, não pode ser, eu falei. E Chelsea mostrando superioridade, cara. É Copa do Mundo de clube, meu amigo, é super mundial, velho. Que loucura, que loucura. E o PSG não tava irreconhecido, já tá aparecendo aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Olha a posse de bola do PSG. O PSG tentava tocar a bola, mas não conseguia sair ali do meio campo da defesa. Não agredia. E vocês podem ver ali pela barra de saturação que o PSG, que o primeiro tempo foi pau a pau. Só que daí, aos 43, cara, ou mais um contra-ataque, e dessa vez com o Palmer. Palmer vem, João Pedro se infiltra no meio de 3 zagueiros do PSG, Nuno Mendes era um deles, e o João Pedro recebe e dá uma cavadinha por cima do Donnarumma. 3-0. Assim, cara, eu olhava pro banco, o Luiz Henrique não conseguia fazer o PSG jogar. O PSG tomou um nó tático do Maresca. Fazendo o quê? Reforçando a zaga, aproximando as linhas, colocando um lateral muito bem em passe, em defesa, que foi o Reece James como volante, e fazendo essas transições muito rápidas, tanto com o Pedro Neto, quanto o João Pedro, quanto com o Palmer. Galera, o Palmer jogou o jogo da Copa, né? Começou de maneira tímida no Mundial, e mostrou pro PSG quem que é Palmer, cara. Como que o Palmer jogou nesse jogo. E aí você fala, beleza, o PSG vai mudar, o Luiz Henrique tenta reorganizar o time, PSG no segundo tempo, podem ver de novo aqui, ó, a barra de saturação, PSG começa uma pressão total no segundo tempo, e aí que o Robert Sanchez faz defesas inacreditáveis. Uma primeira do Dembélé, que pega meio sem jeito, ele dá um tapa com a direita. Depois uma pancada de fora do Vitinha, dizia nele também. Um chute do Kvaratskhelia, ele pega. Cara, Robert Sanchez fechou o gol. E era um goleiro mediano no início. Tomou, assim, alguns gols, assim, no Mundial, principalmente alguns gols do Flamengo, o do Palmeiras era indefensável, mas assim, que não colocava ele entre o top 5 goleiros do Mundial. E o moleque, o cara foi lá e jogou muito essa final. Fator Copa do Mundo. O time vai se adaptando. E o que dizer do João Pedro? João Pedro, cara, que fez a diferença, entrou contra o Palmeiras, mas não fez tanta diferença. Contra o Fluminense faz os 2 golaços e fecha o caixão, né, em cima do PSG. PSG martela. E daí o João Neves puxa o cabelo do Cucurella, que, cara, Cucurella que tinha feito uma defesa no primeiro tempo também, quase que o Doué consegue tocar pro meio da área pro Dembélé, cara, e ele foi fundamental, assim. Cucurella entra na mente dos caras. Como eu tenho raiva desse cara. E aí, ele puxando o cabelo do Cucurella, ele é expulso. E, cara, o PSG ainda tentou, né? Ir pra cima e daí o Chelsea, cara. Daí começou a cair, começou a fazer a cera, o PSG começou a morder chumbada. O pessoal começou a ter o trash talk dentro do gramado, mas não teve jeito, galera. Não teve jeito. Após a expulsão aos 85, o juiz dá mais 5, 10 minutos de jogo. Chelsea, campeão, primeiro campeão da Copa do Mundo de clubes. Vamos ver os dados aqui, galera. Vamos ver os dados. Posse, 34 do Chelsea contra 66 do PSG. Grandes chances, 3 do Chelsea e uma considerada grande chance tá do PSG. Finalizações, 10 finalizações contra 8 do PSG, tá? Chelsea finalizou mais, tá? 6 defesas do goleiro contra 2 do PSG. Cara, o Donnarumma ainda, né, no segundo tempo, teve que fazer 2 grandes defesas, porque depois entrou o Delap com 2 contra-ataques do Delap, tá? Ele tem que fazer 2 defesas, uma de mão trocada e uma em cima, tá? Não falei nem do Caicedo aqui. Caicedo já foi amarelado no início do jogo, mas jogou muito também, cara. Como que esse equatoriano joga, cara? Caicedo jogou demais também, né? Jogou demais. 301 passes do Chelsea contra 600 do PSG. O PSG tocou 2 vezes mais. Desarmes, né? Mais desarmes do PSG contra o Chelsea. 4 cartões pro Chelsea, 2 pro PSG. E um vermelho ali pro PSG. No final do jogo, treta, né? Luiz Henrique tenta agredir João Pedro, Donnarumma também, rolão, morderam a chumbada, cara. Acho que eles ligam pro Mundial, né? Acho que o europeu liga pro Mundial. Cara, Chelsea bicampeão mundial, assim, cara, inacreditável, cara. Coroou a Copa do Mundo de clubes com imprevisibilidades. E isso reforça, galera, reforça. Você vê um Flamengo ganhando com supremacia em cima do Chelsea. Você vê o Palmeiras tomando um gol xiriba do Chelsea, quase levando o Chelsea para prorrogação. O Palmeiras foi um adversário muito mais difícil. O Chelsea penou para jogar contra o Palmeiras. Chelsea não foi fácil contra o Fluminense, mas teve o jogo mais dominante. E assim, ó,
Chegou na final e foi um jogo inacreditável, dominante. Robert Sanchez, o goleiro do Mundial. Palmer, o jogador do jogo e o bola de ouro do Mundial. Último jogo, coroou ele. E detalhe, Chelsea é o clube que mais fez gols nesse Mundial. 17 gols contra 16 gols do PSG. Chelsea faz 17 com essa goleada e é o time que mais marcou gols aí no Mundial de Clubes. Então, galera, o que dizer? Chelsea bicampeão mundial, cara, e o primeiro campeão mundial da Copa do Clube. Um time que ganhou a Liga Conferência batendo um time que ganhou a Champions League. Por isso que agora... Qual que é a minha leitura, galera? Agora, essa Copa do Mundo de Clubes vai se tornar cada vez mais disputada. Para mostrar que não é o time que ganha a Champions League que vai ganhar a Copa do Mundo de Clubes. Está cravado, sacramentado, ficará cravado na história que o vencedor da Champions não ganhou o primeiro Mundial de Clubes. Ou seja, cuidado, como eu disse no último episódio, cuidado, nós teremos novidades. E dentro desse universo do futebol europeu, o Chelsea mostrou que ao longo do campeonato foi se engrenando, foi ganhando força, assim como vários times, né? Vários exemplos que a gente viu aqui ao longo desses 30 dias. E aí Chelsea vai lá numa final e faz uma final irretocável, calando a crítica, calando a mídia esportiva, calando a maioria de todos e me calando parcialmente porque eu falei que Chelsea tinha condição de ganhar, né? Mas não imaginei que ganharia desse jeito. Com um PSG apagado, um PSG irreconhecível. Sim, foi um nó tático, o Luiz Henrique depois ainda fez as substituições, mas não conseguiu. O Andrei, né, mais um brasileiro, entrou depois ainda para brilhantar, mas não fez gol, mas teve uma função muito importante. Enzo Fernandes sai um pouco machucado, não sei se foi uma lesão grave ali, né, para ele entrar, mas assim, tá de parabéns. Gianni Infantino e Donald Trump vão lá, entregam um troféu pro Reece James, capitão, para levantar o primeiro título da Copa do Mundo de Clubes. Parabéns ao Chelsea, cara. O azarão venceu. Ai, galera, vamos lá então. O que nós podemos tirar de conclusão? O que eu tiro de conclusão, né, ao longo dessa Copa do Mundo de Clubes? E realmente o fator Copa existe, que times que começam mal podem terminar bem, times que começam bem podem terminar mal. Do exemplo do Chelsea, começa mal tomando uma goleada do Flamengo e depois começando a se fortalecer e ganhando com a autoridade do vencedor da Champions, tendo ganhado a Conferência League. E, por exemplo, o Manchester City começa com 100% de aproveitamento e cai para um Al Hilal. Um Bayern que começa passeando em cima de todos e perde para um PSG. Um Botafogo que ganha do PSG, que ganha do Bayern, que ganhou do Flamengo e que perde na final pro Chelsea. Então, assim, galera, que loucura, assim, a Copa do Mundo de Clubes mostrou isso. E agora serão 4 anos do Chelsea falando que ganhou, que é campeão do mundo, da Copa do Mundo, e que tem com certeza um peso maior do que todas as nossas intercontinentais que permanecem aos finais do ano. Aguenta o Chelsea agora, hein? Aguenta o torcedor inglês, meu amigo. Aguenta esses caras na Premier League. O que mais que a gente pode falar desse Mundial? Nós tivemos os 4 artilheiros empatados, né? O Guirassy, o Gonzalo, Di Maria, eles ficaram todos empatados aí, o Marcos Leonardo com 4 gols. Então os artilheiros eles ficaram com 4 gols, foi uma artilharia baixa, né, em detrimento ao número de jogos que nós tivemos. 4 gols eu achei pouco. O Enzo Maresca sai gigante desse Mundial. O João Pedro sai gigante desse Mundial. Enzo Maresca porque deu um nó tático no Luiz Henrique que vinha batendo em todo mundo com superioridade. E João Pedro que com certeza botou um pezinho aí na seleção brasileira, depois de fazer totalmente a diferença na semifinal com 2 golaços em cima do Fluminense. Com esse gol, cara, essa pintura aí, com esse passe do Palmer, botando uma cavadinha em nada mais, nada menos que Donnarumma, tá? Chelsea já vai começar a Premier League aí nas próximas semanas, acho que eles vão ter aí em torno de 2 semanas de folga para depois começar também, né, participar aí dos primeiros jogos da Champions League, porque conseguiram conquistar isso. E o que fica, né? Luiz Henrique deve ser punido por conta dessa agressão, ele deve ficar fora de alguns jogos da FIFA, ou seja, do Mundial de Clubes ao final do ano, não vamos nos esquecer disso, tá? Ele deve pegar alguma penalidade aí, não deve ficar punido na UEFA, mas pela FIFA ele deve ficar punido. Então, como o PSG vai jogar a Intercontinental no final do ano, o Luiz Henrique ele não deve participar da final do Mundial. Ou seja, cuidado, hein, PSG, sem Luiz Henrique à beira do campo, na final do Mundial, pode fazer o PSG não ganhar o Mundial perder o Mundial 2 vezes nesse ano, hein. Cuidado.
Hoje nós já temos Al Ahly classificado, nós temos o Cruz Azul, nós temos o Pirâmides, nós temos, obviamente, o Auckland City e nós temos o PSG. Só falta o campeão da Libertadores aí pra gente saber o que vai ser esse Mundial no final do ano. Eu agradeço a você que me acompanhou aqui, né, eu agradeço a você que está me acompanhando desde o início do canal, que se inscreveu aí ao longo desses anos, ao longo da Copa do Mundo de Clubes. E pra você, cara, agora todo mundo vai falar desse Mundial e vai voltar pro Campeonato Brasileiro, vai voltar pra Libertadores, vai voltar pras outras ligas, mas aqui não. Aqui a gente continua destrinchando tudo sobre o Mundial de Clubes, porque nós temos Mundial de Clubes ao final do ano. E junto com todos esses dados coletados dessa Copa, galera, vai ter muito episódio bom pra gente falar do que foi essa Copa, das tendências dos clubes, do que esperar para o final do ano, vendo agora o PSG, agora o desempenho dele dentro do Campeonato Francês, o que esperar dos outros clubes que estão classificados aí para o Mundial no final do ano, tá? E, cara, esse canal aqui é um hobby meu, então vocês sabem que eu falo de Mundial com paixão, entendeu? E nós tivemos coisas incríveis nesse Mundial, vocês estão entendendo? Nós tivemos aí o Fluminense batendo o Internacional de Milão e batendo ao Al-Hilal, cara, o Flamengo batendo o Chelsea, entendeu? Nós tivemos ao Al-Hilal batendo o Manchester City, entendeu? Eu queria poder falar do Palmeiras aqui, né? Do meu Palmeiras tendo ganhado de algum europeu, mas massacrou o Porto, mas não ganhou. Mas foi, cara, foi incrível a gente ver o Botafogo, cara, ganhando o PSG. Entendeu? Então esse Mundial mostrou que, cara, respeitem o futebol mundial. Foi uma festa maravilhosa. Essa final super lotou, né? Mais de 80 mil pagantes no estádio. E aí o Mundial ele vem para ficar, vocês podem ter certeza. E depois nós vamos comentar aí toda semana, né? Agora os episódios irão voltar a ser gravados semanalmente com vocês, tá? Pra gente agora começar a ver qual que é o aprendizado, qual que é a lição que fica desse Mundial, qual que é o legado que esse Mundial de Clubes está deixando pro mundo. E é muito legado mesmo. Principalmente o europeu começar a olhar pro futebol brasileiro com outros olhos. Além do Brasil ter sido o único país a ter classificado 4 times, né, por conta dos 4 títulos da Conmebol, classificou os 4 entre os 16 clubes. Então isso daí já tornou o Campeonato Brasileiro outro patamar. E para mim também o que fica também é o futebol mexicano e o futebol da MLS, que também conseguiram mostrar um excelente nível de futebol aí nesse Mundial, cara. Parabéns o Chelsea. Cara, comenta aí. Obrigado por você aí me aturar durante o Super Mundial. Só que agora que fica melhor meu canal, cara. Porque todo mundo para de falar e eu continuo. Sabe fazendo o quê? Chapando no teu peito tudo de Mundial de Clube, cara. Não vamos parar de falar de Mundial. Tem muito episódio bom que vai sair pra vocês aí ao longo aí até o final do ano. E já começamos com a contagem regressiva para o Mundial no final do ano. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, meu amigo. Sabe por quê? Porque Chelsea é bicampeão mundial de clube e eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube e até a próxima.